Eu estou precisando na minha área aplicar gesso agrícola, mas eu também preciso aplicar calcário. Como que eu devo fazer? Será que eu aplico os dois juntos? Será que eu aplico um antes e outro depois? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, o Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Muito importante, sempre te peço, porque ajuda o nosso canal a crescer. Se inscreva, deixa o like e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Esse aqui é um tema bastante legal, tá? Que a gente vai estar tratando no canal. A gente já falou sobre as funções do gesso agrícola, a gente já falou sobre o calcário, sempre sai vídeos novos aqui. E este vídeo é mais um para complementar o raciocínio. Então, você pode entrar aqui no canal, tá? Você que está chegando pela primeira vez, entra no canal, se inscreva e pesquisa ali na lupinha sobre gesso agrícola. Você vai achar uma série de vídeos falando sobre gesso agrícola, como que ele funciona no solo, e sobre calcário. Também tem vários vídeos falando sobre calcário. Tá, mas o gesso agrícola, só dando uma introdução, é o sulfato de cálcio. Mas o sulfato de cálcio, muitas pessoas têm essa dúvida, ele não neutraliza a acidez do solo. O calcário sim neutraliza a acidez, aumenta o nosso pH quando ele está muito baixo, mas não é a função do sulfato de cálcio, do gesso agrícola, tá? O que faz essa neutralização? Eu tenho um vídeo também explicando os processos químicos de neutralização de acidez do solo, né? É o carbonato, tá? Que está presente aqui no nosso carbonato de cálcio, que é o nosso calcário agrícola normal. Então isso é importante, essa distinção. O gesso tem algumas funções e o calcário tem outras funções. Um complementa a outra. O gesso favorece o desenvolvimento do ambiente radicular de raízes, isso o pessoal já viu, e a gente vai destacar também, pontuar aqui para quem ainda não sabe. Com o gesso, então, se formam complexos que facilitam as perdas por lixiviação. Então a gente já vai ver também o que acontece. O gesso favorece que alguns elementos que ficam na superfície do solo, que têm pouca mobilidade, possam descer em subsuperfície. É o caso do cálcio e do magnésio. Você aplica esses nutrientes que geralmente são supridos através do calcário, eles não conseguem descer para camadas mais profundas. E o gesso agrícola ele também atua nesse sentido, fazendo com que o cálcio e o magnésio desça no perfil do solo e também que o alumínio, que é um elemento tóxico para as plantas, que estão na camada principalmente de 20 a 40, também seja eliminado, seja neutralizado, né? E aí se consegue então fazer o aprofundamento das raízes das plantas. E aí tem diversas outras vantagens. Maior desenvolvimento foliar, tem maior produtividade, etc, etc, etc. Então tá aqui uma disposição das raízes, né, sem o gesso agrícola e com o gesso agrícola. Aqui nas camadas mais profundas, aqui em centímetros, tá? Também se tem uma maior presença de raízes e isso facilita a maior produtividade. Tá ok? Aqui nós temos uma outra foto clara e essa aqui é uma foto real também, não é uma esquematização, né? Você nota aqui que abaixo dessa camada, geralmente aí 20 centímetros, se tem aqui com o gesso agrícola, isso aqui em algodão, uma maior presença de raiz. Aí tem a maior absorção de água, maior absorção de nutrientes, maior acúmulo de matéria seca, maior produtividade. Tudo isso é consequência, tá? Então, a aplicação do gesso agrícola. Quando que deve ser aplicado o gesso agrícola? Então, o gesso agrícola é muito interessante quando você precisa alterar a relação cálcio e magnésio, tá? Quando elas estão muito próximas, geralmente aí pode ter relação 1 para 1, ou 2 de cálcio para 1 de magnésio. Só que tem algumas culturas específicas, é o caso da maçã, dos citros, que ela requer uma relação maior, então 5 para 1, né? Ou até mais. E o gesso agrícola, ele faz essa alteração, ele aumenta a relação de cálcio e magnésio sem alterar o pH. Então vamos supor, você já está com o pH lá 6 ou 6,5, vamos supor. Se você aplicar um calcário calcítico para aumentar a relação de cálcio ao invés do magnésio, o teu pH vai aumentar e aí você vai ter problemas, como a gente tratou nos vídeos anteriores, de indisponibilização de fósforo, de indisponibilização de micronutrientes, vai causar uma série de problemas, justamente porque esse teu pH está alto, porque você aplicou calcário. Então, quando você tem esses problemas pontuais, talvez seja mais interessante você optar por o gesso agrícola, tá? Para mudar essa relação de cálcio e magnésio. A recomendação de gesso varia, também tem um vídeo aqui no canal falando especificamente desse tema, a recomendação de gessagem,
mas ela varia aí de 1/3 de 1/4 a 1/3 a quantidade de calcário geralmente que é calculada, tá? Tem várias fórmulas, então não se esqueça. Se eu puder, eu vou botar aqui um card para você assistir depois, tá? A recomendação de gesso agrícola. Então, quando que você tem que aplicar o gesso agrícola? Ah, Jonathan, eu posso aplicar gesso agrícola e calcário junto? Não é o mais recomendado. Por quê? Eu até coloquei aqui. Se o gesso agrícola for aplicado junto com o calcário, ele, por ser mais, vai saturar primeiro o solo com cálcio e vai diminuir a velocidade de hidrólise do calcário. Então, o calcário ele tem um processo químico chamado hidrólise, tá? Quebra da molécula do carbonato de cálcio. Tem um vídeo também falando sobre isso. E se o calcário for, então, o gesso agrícola ele é mais solúvel, ele é aplicado junto com o calcário, ele vai ter esse problema aqui, porque ele vai saturar o solo com o cálcio e vai demorar mais para, então, haver a reação do calcário. Então, por isso que é importante que eles não sejam aplicados juntos. Então, gesso agrícola e calcário não é indicada a aplicação dos dois juntos. Mas aqui, se o calcário for aplicado 90 dias antes do gesso, em condições ideais do solo, com umidade, tá, o pH irá subir. Então, por exemplo, vamos supor, você tem um pH 4, aplicou calcário, ele subiu ali para 5, 5,5. Cálcio e magnésio irão ocupar boa parte das cargas elétricas negativas, porque você já aplicou ali o calcário. Posteriormente, com a aplicação do gesso, haverá incremento de cálcio e sulfato. Tá? O sulfato ele é um ânion, ele não é um cátion. Tá? Ele tem carga aqui negativa, lembre-se disso sempre. E o pH mais alto diminuirá a absorção de sulfato. Então o sulfato, como é o caso também do fósforo, ele pode ficar absorvido ali no teu solo. Mas ele, claro, ele é bem menos absorvido do que o fósforo, mas ele, por ser um ânion, também pode ficar absorvido. Com o pH mais alto, diminui a propensão então do sulfato de ficar absorvido. E o que vai acontecer com isso? O sulfato descerá com a água e levará junto cálcio e magnésio. Então esse sulfato aqui, ele vai se combinar com outros elementos, é o caso do cálcio e do magnésio, tá? Ah, você aplicou o calcário aqui, né? Então ficou cálcio e ficou magnésio aqui. Aí você joga o gesso agrícola, ele não vai ficar dissolvido, porque já se ocupou boa parte ali do solo com cálcio e também com magnésio, então ele vai se combinar aqui com o cálcio, vai se combinar com o magnésio, vai se combinar com outros elementos aqui, o potássio também um pouco, mas em menor quantidade, e vai ser lixiviado. Ele vai formar esses complexos e vai lixiviar. E daí aqui embaixo, nessas camadas subsuperficiais, né, geralmente abaixo dos 20 centímetros, ele vai disponibilizar tanto cálcio, como também magnésio, um pouco de potássio, e aqui, muito interessante, que ele vai eliminar também o alumínio, que é tóxico para as raízes, e elas vão conseguir se aprofundar mais aqui no perfil, fazendo que a planta fique mais vigorosa. Então, o gesso agrícola ele é chamado, ele é um condicionante de solo, então ele melhora as características como um todo do solo, e isso é muito interessante para quem não utiliza ou quem não conhece direito. Assista os outros vídeos que a gente tem aqui no canal falando sobre o gesso agrícola. Então a dica de hoje era isso, aplicar o calcário pelo menos, tem que aplicar os dois juntos, claro, né? Aplicar o calcário pelo menos 90 dias, até 60 dias antes do gesso agrícola para você conseguir o melhor resultado. Beleza, pessoal? Se quer conhecer o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, que a gente vai desde como fazer uma coleta de análise para análise do solo até como você fazer a recomendação de adubação, eu deixo um link aqui na descrição. Você tem o total suporte de mim, da nossa equipe, e também tem certificado lá, tem várias aulas para você aprender. E a gente sempre está adicionando aulas novas, então tá bastante interessante. Conheça o nosso curso. Beleza? Até um próximo vídeo e tchau, tchau!